Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje nós vamos falar sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E mais especificamente vamos falar sobre a cor dos 4 cavalos encontrados no livro de Apocalipse. Para essa nossa leitura de hoje, eu quero ler uma versão da Bíblia de Jerusalém, porque eu acredito que, ao meu ver, a tradução das cores é a que chega mais próximo do original, do que o escritor quis dizer. Então, vamos ler Apocalipse 6, a abertura dos 4 primeiros selos, aonde aparecem os 4 cavalos no livro de Apocalipse. Apocalipse 6 declara o seguinte, versículo 1. Vi, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, com o estrondo de um trovão, vem. Vi então aparecer um cavalo branco. Prestem atenção na cor dos cavalos. Um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Quando abriu o segundo selo, vi o segundo vivente dizer, vem. Apareceu então outro cavalo, vermelho. E ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer, vem. Eis apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 viventes que dizia, 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causem prejuízo. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente, que dizia, vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, isso mesmo, um cavalo verde. Seu montador chamava-se Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Sempre que nós lemos numa Bíblia em português, nós vamos encontrar traduzido para nós como sendo um cavalo amarelo, o 4º cavalo. Porém, no original, a palavra que está ali não é amarelo e nem pardo, pelo contrário, é um cavalo verde. E eu quero mostrar isso para vocês na tela do meu celular. Quando nós abrimos a nossa Bíblia com acesso ao hebraico, vamos perceber que a palavra que foi traduzida ali no versículo 8 do 4º cavalo como sendo amarelo, se você clicar na referência, você vai perceber que a palavra ali é cloros. E a palavra cloros, no grego, ela significa cavalo verde. Isso vai ficar mais claro quando a gente pesquisa a referência no Stronger. Porque nós vamos ver que se clicar ali na pesquisa, nessa referência G5515, nós vamos encontrar apenas 4 citações no Novo Testamento. Uma delas está em Marcos 6,39, aonde o texto diz o seguinte, ó, então Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupo sobre a relva verde. A palavra ali é cloros, a mesma que para nós é traduzido como cavalo amarelo, está falando de relva verde. Quando a gente lê, a segunda referência se encontra em Apocalipse 6:8, que é esse cavalo. Só que aqui, em vez de traduzir por verde, traduziram por amarelo. Por quê? Quando a gente vai ler, por exemplo, Apocalipse 8:7, o toque da primeira trombeta, diz que o primeiro anjo ele tocou a trombeta, houve saraivas de fogo misturada com sangue que começou a queimar todas as árvores da terra e toda a relva verde. Por que para nós o cavalo é traduzido de amarelo se em todos os lugares do Novo Testamento a palavra cloros é traduzido por verde?
Olha só, última referência. Apocalipse 9, versículo 4, diz o seguinte: E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Em todos os lugares no Novo Testamento, quando nós encontramos esta palavra cloros, a palavra cloros nunca é traduzida por amarelo, é sempre traduzida por verde. Por isso que quando nós pegamos a Bíblia de Jerusalém, a palavra que foi traduzida para nós de cloros é cor esverdeada, cavalo verde, e não cavalo amarelo como nós temos na Bíblia nossa em português. Por que eu quis trazer para vocês a cor dos 4 cavalos do livro de Apocalipse e falar que as cores elas são branco, vermelho, preto e verde, não amarelo? Porque na verdade existe muita revelação. Nada do que está na Bíblia está aí por um acaso. Porque senão Deus poderia ter colocado todos os cavalos iguais. Mas quando Deus identifica, quando Deus rotula cada um dos cavalos com uma cor, Deus estava deixando uma pista para os nossos dias, para compreendermos as Escrituras. E esse é o detalhe que eu quero falar neste vídeo hoje. Por quê? Porque as cores dos cavalos, elas também são carregadas de revelação. Não é novidade que eu tenho dito que eu creio que as profecias apontam para o surgimento desse personagem que nós chamamos de anticristo como vindo do Oriente Médio. Tá? E isso vai ficar claro nas mais diversas profecias. Por exemplo, uma das profecias que eu geralmente cito aqui no canal, Naum, capítulo 1, versículo 11, o texto diz: Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidade e que planeja o mal contra o Senhor. O que o profeta já estava anunciando? Que o homem perverso, o homem vil, ele vem de Nínive. E Nínive é o quê? Hoje o atual Iraque. É a cidade de Mossul, no Iraque. Então, assim como essas, tem muitas profecias que apontam para essa região do Oriente Médio estando presente no período apocalíptico do final dos tempos. Por exemplo, a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Os países citados ali são todos países do Oriente Médio. Por exemplo, Ezequiel 38:5 fala da Pérsia, fala da Etiópia, fala da Líbia. Fora que os 2 capítulos citam vários países. E todos eles dessa região do Oriente Médio. Então, quando a gente vai olhando para as profecias, nós vamos perceber que a origem desse personagem chamado Anticristo é dessa parte do Oriente Médio. Tanto que, quando a gente olha para as profecias, para onde ele vai estabelecer o seu trono, tudo indica que ele vem do Iraque, que ele vem dessa região onde antigamente era a Síria, onde antigamente era Nínive, hoje é Mossul, no Iraque, e que ele vai estabelecer o seu trono na Turquia. Como assim? Olha as profecias. Quando a gente lê Apocalipse 2, a igreja de Pérgamo, é dito no versículo 13, sei que onde você vive, onde está o trono de Satanás. Está dizendo que aonde a igreja de Pérgamo estava na Turquia era onde estava o principado, né? O trono de Satanás. Está falando de uma região. A gente aprende isso quando estuda sobre principados e potestades, que eles têm pontos fixos. O trono de Satanás estava ali na Turquia, em Pérgamo. Mas quando a gente vai ler Apocalipse 13, versículo 2, quando o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele está dando o seu poder, a sua autoridade à besta, ele dá também o seu trono. E aonde é que está o trono? Lá em Pérgamo, na Turquia. Quando a gente vai ver todos esses sinais que estão nas profecias, todos eles apontam para um anticristo que vem ali dessa região do Oriente Médio. E o que estas profecias que apontam para um anticristo vindo do Oriente Médio têm a ver com a cor dos 4 cavalos? O branco, o vermelho, o preto e o verde. Está completamente conectado. Porque olha só agora para a cor das bandeiras desses países ligado ao Oriente Médio. Quando a gente olha para as bandeiras dos países islâmicos,
Nós vamos ter ali, por exemplo, o Iraque. O Iraque, a cor dele é branco, vermelho, preto e verde. Perceberam? Branco, preto, vermelho e verde, as mesmas cores dos 4 cavalos no livro de Apocalipse. Quando a gente olha para a Líbia, olha a Líbia, branco, vermelho, preto e verde. Quando olhamos para a cor da bandeira da Palestina, branco, vermelho, preto e verde. Nós vamos ver que as cores que compõem esses países são geralmente uma, duas, três ou as 4 cores encontradas nos 4 cavalos do livro de Apocalipse. Olha a bandeira do Irã, branco, vermelho e verde, só não tem o preto. Olha para a bandeira da Turquia. Olhem para a bandeira da Turquia, vermelho. Essas 4 cores, uma, duas, três ou as 4, sempre estão presentes nestes países do Oriente Médio, esses países islâmicos, países que estão ligados profeticamente ao período apocalíptico do tempo do fim. Será que é muita coincidência? Não, é revelação para os nossos dias. Quando nós olhamos para os países que cercam Israel, prestem atenção à cor da bandeira de Israel e à cor dos países que cercam Israel. Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes, Palestina, todos eles são formados por uma, duas, três ou as 4 cores que se encontram nos 4 cavalos do livro de Apocalipse, que é a cor branca, vermelha, preta ou verde. Quando nós olhamos para as cores das bandeiras que cercam o território de Israel, todas elas possuem uma, duas, três ou as 4 cores que a gente encontra nos cavalos no capítulo 6 de Apocalipse. Agora, olha só que interessante. Eu quero que vocês olhem para as cores das bandeiras da revolta árabe de 1916. Quais são as cores que a gente encontra aí? Interessante, né? As cores são branco, vermelho, preto e verde. Olhem para as cores que a gente encontra na bandeira da liberação árabe de 1952. De novo, são as cores branca, vermelho, preto e verde. Agora, qual que é o significado dessas cores? Por que todos esses países islâmicos, eles coincidentemente usam essas 4 cores? Uma, duas, três ou até as 4 em suas bandeiras? Existe um significado. Por exemplo, a cor branca é porque eles tratam de paz, né? Uma falsa paz. A gente sabe que eles não são de paz. Na verdade, são até bem extremistas. Quando a gente olha para o vermelho, fala de coragem. O preto, ele é a cor do Estado Islâmico. E o verde, a cor da religião islâmica, o islamismo. Então, quando a gente olha para tudo isso, vai ficar bem mais fácil, quando você já tem esse quadro na sua mente, você entender por que quando os 4 cavalos são liberados, nós vamos ver uma falsa paz, nós vamos ver o vermelho liberando guerra, o preto fome e o outro trazendo morte. E com todo esse cenário em mente, fica muito mais fácil nós entendermos o porquê que quando você lê Apocalipse 13, versículo 10, Apocalipse 13 é o texto que fala sobre a besta, né, que está falando sobre o anticristo, diz em Apocalipse 13, versículo 10, se alguém há de ir a cativeiro, para o cativeiro irá, e se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem são os países que ainda hoje prendem por causa de religião ou matam por decapitação? São os países que fazem parte desse Estado Islâmico. Eles, até hoje, muitos extremistas, ainda hoje praticam morte por decapitação. E isso eu não preciso ficar aqui fazendo nenhum sensacionalismo. Basta você procurar na internet, basta você digitar no Google e você vai ver que está carregado de imagens do tipo. Então,
Quando a gente lê Apocalipse 13, o surgimento da besta que surge do mar, que é o personagem ali que fala sobre o reino do anticristo, nós vamos ver que o reino do anticristo está completamente ligado com essas 4 cores dos primeiros 4 cavalos que surgem no livro de Apocalipse. E o grande detalhe é que as 4 cores, elas não estão aí por um acaso, ou simplesmente porque foram rifadas. Deus estava querendo revelar algo das 4 cores dos cavalos. E, como eu disse, não é coincidência, é revelação da parte de Deus para os nossos dias. Basta vocês verem qual é a religião que mais cresceu nesses últimos tempos: o Islã. Se vocês olharem para um cenário escatológico, o que nós estamos vendo é o surgimento de um cenário para o tempo do fim. Nós já estamos vendo se formando o cenário para o tempo do fim, para quando começar a se cumprir as últimas profecias que antecedem a vinda de Jesus. Por isso eu quero encerrar esse vídeo dizendo, embora as nossas Bíblias, que foram traduzidas para o nosso idioma, para o português, elas estejam ali como um cavalo amarelo, um cavalo pardo, porque para o leitor faria muito mais sentido um cavalo amarelo ou pardo, porque a gente vê cavalos com esse tom de cor. Mas a verdade é que no original, tá, a cor ali é cloros, e cloros no grego é verde. Por isso que a Bíblia de Jerusalém traduziu como um cavalo esverdeado. A cor do original, do que Deus revelou para João, eram esses 4 cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, preto e verde. E não foi por um acaso que Deus escolheu essas 4 cores. Deus estava deixando uma revelação para os nossos dias. Então, espero que esse vídeo ele tenha acrescentado o entendimento que você já tem das Escrituras. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, deixe os seus comentários em amor e compartilhe esse vídeo com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.